Olá, turma, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem, que tenham um ótimo final de semana. A gente está chegando aqui para fazer a gravação de mais um vídeo, né? Primeiro eu vou só dar apenas uma pequena explicação sobre o conteúdo, porque eu já tenho aqui um vídeo que eu baixei do YouTube que fala muito bem, que aborda muito bem o conteúdo que nós iremos trabalhar na aula de hoje. A gente vai trabalhar hoje prefixo e sufixo, né? A gente sabe que prefixo é aquilo que eu coloco antes, né? A gente chama do radical, da raiz da palavra, e o sufixo que eu coloco depois. Por exemplo, na língua portuguesa, in, né? Quando eu coloco antes de feliz, fica infeliz. Se eu colocar idade, né? Cidade, vai ficar felicidade. Então, esses elementos que nós acrescentamos às palavras, né? São chamados de afixo, mas tem o prefixo, que é acrescentado antes da palavra, da raiz da palavra, né, que a gente chama de radical, e o sufixo que nós acrescemos depois, né, para formar novas palavras. Quando nós acrescentamos tanto o sufixo como o prefixo, nós estamos formando uma nova palavra, né, com um novo significado. Pois bem, isso também ocorre em inglês, né? Ocorre em inglês com várias palavras, com muitas palavras, né? Vai também vários sufixos que tem na língua inglesa. Então, eu peguei um vídeo, a professora que ela explica muito bem, trabalha muito bem essa questão. Eu não saberia trabalhar tão bem quanto ela, por isso que eu vou só apresentar aqui esse conteúdo para vocês, falar o que apresentei aqui, o que é que nós iremos trabalhar, e vou estar mandando, anexando a esse vídeo que eu peguei lá no YouTube, para que vocês possam estar assistindo e compreendendo esse conteúdo direitinho, né? Espero que todos assistam o vídeo, e se quiserem comentar, pessoal, não vou ganhar nada com isso, mas é legal a gente ver que vocês estão assistindo, que vocês estão interagindo conosco. A gente está nessa forma remota e é complicado ter aquela interação, né? Aluno, professor. Uma dessas formas de interagir é o comentário lá nos vídeos, né? Se dizer se entendeu, se não entendeu, se foi legal o vídeo, enfim, dá aquele feedback, aquele retorno para a gente, que será uma honra. Deixo vocês, né, agora com o vídeo que eu falei, e depois desse vídeo, é claro que eu estarei enviando atividades relacionadas ao conteúdo. Fico com o vídeo, não vou mais voltar aqui nesse vídeo, então um abraço a todos vocês, boa aula, bom final de semana, bons estudos para todo mundo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vários prefixos e sufixos que vão te ajudar muito a adquirir vocabulário de forma rápida, porque através deles, mesmo que você não saiba o significado de uma palavra, você consegue adivinhar a função dessa palavra ali na frase. Então, por exemplo, uma palavra como endless. Se você nunca viu essa palavra na vida, mas você sabe que end significa final e less, esse sufixo, significa sem, você entende que endless significa sem fim. Então, uma música como Endless Love é o meu amor sem fim, o meu amor que não acaba. Eu só quero dar exemplos para que vocês consigam reconhecer essas palavras, tá? Mais do que criar novas palavras, porque isso a gente consegue em português, né? Então, uma palavra como Orkut, ninguém tinha no português, mas a gente adicionou um sufixo lá, orcuteiro. Porque a gente sabe que eiro é a pessoa que faz ou que pratica algo. Em inglês, a gente tem, por exemplo, YouTube, uma palavra que não existia. E aí, os falantes nativos da língua, criativamente, adicionaram o sufixo que eu vou mostrar pra vocês, que significa aquele que faz. E aí foi criada a palavra YouTuber. Então, é aquela pessoa que trabalha com YouTube. Eu vou mostrar mais tarde pra vocês. Bom, então vamos começar com os prefixos, que são esses morfemas que a gente adiciona antes da raiz da palavra. Over. Over tem o sentido de além da conta, mais do que o necessário. Então, se você tem uma palavra como sleep e você diz oversleep, isso significa dormir demais. Isso mesmo, então além da conta. Overload. Load, carregar. Over, demais, então sobrecarregar. Miss. Miss tem o sentido de errado, incorreto. Então, se eu digo understand, é entender.
Mas quando eu digo misunderstand, é não entender bem, entender errado. Lead, conduzir, né? Aí você diz mislead, significa conduzir errado. Então, miss tem sentido de errado, incorreto. Oh, sorry, it was a misunderstanding. Desculpa, foi um mal entendido. Então, understanding é compreender algo e aí miss é que você não compreendeu algo. Ex é o mesmo que a gente tem em português, que é ex, né? Então, por exemplo, você pode dizer my ex-wife, minha ex-esposa, my ex-boyfriend, meu ex-namorado, the ex-president of the United States, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, ex é o mesmo ex nosso. Un também tem o sentido de inverter o significado da palavra, de ser o oposto, né? Então, você tem happy, feliz, unhappy, infeliz. Believable é algo que a gente pode acreditar. Crível, sabia que essa palavra existe em português? Isso é muito crível. Eu consigo acreditar nisso. Aí você tem unbelievable, que significa inacreditável, incrível. A gente não pode acreditar. Então, unbelievable. E aí agora eu coloquei 4 prefixos no mesmo pacote, porque eles têm o mesmo significado. Então, il, in, em, er, ele tem o sentido de inverter também, de indicar o oposto da palavra. Por exemplo, regular. Aí você tem irregular. Regular, irregular. Polite, educado. Impolite, mal educado. Literacy, que significa alfabetização. Illiteracy, analfabetismo. Então, por que estão todos nesse pacote? Porque eles são primos, assim. Eles só vão mudar entre il ou em de acordo com a consoante seguinte. Então, polite, eu começo com uma consoante bilabial, porque eu fecho a minha boca, né? Fecho os meus lábios. E aí eu falo polite. É muito mais fácil do que falar polite, certo? Então, se eu tenho literacy, que começa com L, o prefixo vai ser il, porque tem o L ali também, então é só seguir, né? Illiteracy. É muito mais fácil do que illiteracy, entendeu? Então é por causa disso mesmo. Bom, então agora vamos ver os sufixos, lembrando que esses são morfemas que a gente adiciona no final da palavra, tá? Eu vou começar com o less, que eu já dei o exemplo lá no começo do vídeo, mas eu vou mostrar outras palavras. Então, speech significa fala ou discurso, né? E aí, se você diz speechless, você está sem fala. I'm speechless. Eu tô sem palavras, eu tô sem fala. Hopeless. Então, eu tô sem esperança. I'm hopeless. Hope, esperança. Less, sem esperança. Colorless. Então, sem cor. Então, colorless é o contrário de colorful, que é colorido. Então, full tem esse sentido de estar cheio daquilo que está sendo dito. Então, wonderful, maravilhoso. Por quê? Porque wonder é maravilha. Então, a gente tem as 7 maravilhas do mundo, the 7 wonders of the world. Useful, use, uso, full, cheio de. Então, é algo cheio de usos, ou seja, útil. Useful, útil. Terceiro sufixo é ness. Então, o que faz o ness? Ele cria um substantivo. Então, eu tenho um adjetivo que é happy, feliz. E aí, eu tenho happiness. Isso vira um substantivo, ou seja, felicidade. Dark, escuro. Darkness, escuridão. Kind, gentil. Kindness, gentileza. Ship. A palavra ship, separadamente, vocês sabem que significa navio, né? Mas como morfema, isso tem o poder de demonstrar um estado ou condição. A transformação vai ser de um substantivo para outro substantivo. Por exemplo, citizen, cidadão. Citizenship, cidadania. Friend, amigo. Friendship, amizade. O sufixo able, que é meio difícil até de falar assim separadamente, ele tem o sentido de apto a ser. Então, por exemplo, a gente tem read, ler. E aí você cria readable, é legível. Então, é apto a ser lido. Print, imprimir. Printable, que pode ser impresso. Separable, separável. Washable, lavável. Então, ele tem esse sentido de ável ou evil do nosso português. O sufixo tem 2 sentidos, na verdade. O primeiro é aquele que faz. Então, write, escrever. Writer, escritor. Paint, pintar. Painter, pintor. Sing, cantar.
singer, cantor ou cantora, tá? Todos podem ser masculino e feminino. Esse nesse sentido de aquela pessoa que faz, pode ser uma profissão, né? Como eu mostrei, singer, teacher. Mas ele também, dependendo do contexto, pode ter o significado de comparação. Então, quando eu digo my hair is longer than yours, isso não tá dizendo que longer é uma profissão. Porque longer significa mais longo do que. Então, é usado para essa comparação. My car is faster than yours. Então, o meu carro é mais rápido do que o seu. Então, em adjetivos curtos, essa é a regra, você adiciona esse ER para fazer comparações. Daí fica longer than, mais longo que, ou faster than, mais rápido que. Em adjetivos mais longos, você vai usar o more, tá? Quem não lembra da regra, então, comfortable é um adjetivo super longo. Então, você não fala comfortabler. Não, isso tá errado. Você fala more comfortable than. Então, essa é a regrinha aí. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois. O est tem o sentido de superlativo. Então, I'm the tallest in class. O que sempre foi uma mentira. Então, tall é alto, the tallest, o mais alto ou a mais alta. It's the fastest car I've ever seen. Então, é o carro mais rápido, the fastest, que eu já vi. E é a mesma regra que para o comparativo. Então, para adjetivos curtos, fast, você põe est, então fica fastest. Mas para adjetivos longos, como comfortable, de novo, você vai dizer the most comfortable. E o último sufixo que eu selecionei é o ed, que é sim um sufixo que indica o passado de verbos regulares. Então, eu tenho work, trabalhar, worked, trabalhei, trabalhou, trabalhar no passado, enfim, depende do sujeito, né, a conjugação. I worked, eu trabalhei. She worked, ela trabalhou. They worked, eles trabalharam. Study, estudar. Studied, estudar no passado. For example, she studied a lot for the test. Então, ela estudou muito pro teste. Eu já fiz um vídeo só sobre a pronúncia dos verbos regulares do inglês, desse ed. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Bom, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco cansativo, porque são muitos exemplos mesmo, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Como eu disse, isso já me ajudou muito quando eu precisava adquirir vocabulário rapidamente, e por isso eu quis compartilhar com vocês. Esses não são os únicos prefixos e sufixos que existem no inglês, por isso eu vou deixar uma lista bem mais completa aqui na descrição, no meu site, né, no blog English in Brazil. E eu vou deixar uma versão para vocês imprimirem também, daí vocês podem imprimir, guardar no caderninho de vocabulário de vocês, se vocês quiserem. E se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e convidem mais amigos aí que estão aprendendo inglês para conhecer o canal e de repente eles gostem e se inscrevam também. See you next video. Bye!